sis preso la custodia, e corda nostra somit, de verso poems exiliat, tuanque semper gloria, vicina luce concina, vitam salubrem tribui, nostrum calorem refice, etrem noctis caligine, tua collustre claritas. Resta Pater omnipotens, et Iesum Christum Dominum, qui tecum in perpetuum regnat cum Sancto Spiritus. Boa noite a todos, sejam bem-vindos de volta ao nosso encontro sobre canto gregoriano e espiritualidade. E hoje, de maneira especial, nós temos uma conversa com a nossa querida professora doutora Rita de Cássia Futi Amato, que escreveu um livro importante que vocês têm a oportunidade de fazer o download, que ela nos facilitou, né, justamente sobre Deus e música, né? Hoje nós gostaríamos de conversar particularmente sobre o capítulo 5º do seu livro Deus e Música, os desdobramentos da concepção musical agostiniana, que é justamente uma ilustração desse aspecto da espiritualidade cristã, do canto gregoriano, que nós de alguma forma tentamos ressaltar aqui no nosso encontro semanal, né? Vocês sabem que os nossos encontros, eles têm uma tendência, assim espero, né, de serem mais práticos, né? Como cantar o canto gregoriano, um canto tão diferente, né? Como fazer que essa prática do canto gregoriano, mesmo na sua forma mais simples, dos tons salmódicos que nós temos estudado aqui, como é que nós podemos rezar melhor dessa maneira, né? E nessa perspectiva de espiritualidade musical, na nossa tradição cristã, nós temos um grande mestre, né? Temos vários, mas principalmente uma grande referência aqui é Santo Agostinho. E Santo Agostinho, como nós sabemos, herdou uma tradição, uma visão espiritual que, claro, com seus dons, ele aperfeiçoou e nos deixou aqui registrado, né? Nós temos o privilégio de reler os textos de Santo Agostinho, graças a Deus, com a ajuda da professora Rita, aqui hoje, mais uma vez, nessa caridade que ela tem de conversar conosco, né? Essas sutilezas de percepção teológicas e espirituais no aspecto musical. Santo Agostinho deixou registrado no seu
livro sobre a música, né, de música, que é particularmente o assunto de especial atenção do livro da professora Rita. Muito bem, vou tentar aqui chamar a professora Rita para que nós possamos conversar um pouquinho. Vamos ver aqui. Professora Rita. Nós estamos esperando ela responder. Vamos ver se vai abrir. Que bom. Deus. Professora Rita. Oi, boa noite, Dom Alexandre. Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo, mas eu não estou vendo. Será que está... Eu vou sair. Pera um... Não. Dom Alexandre, eu vou sair e voltar de novo e você me convida. Vamos lá. Tudo bem. Vamos tentar aqui novamente. Só um minuto, por favor. Acho que agora vai dar. Vamos ver. Pronto. Muito bem. Muito obrigado, professora Rita, pela caridade de sempre, de estar aqui conversando conosco periodicamente, desde que nós começamos aqui os nossos encontros de canto gregoriano há uns 2 anos, né, que nós estamos conversando, não é isso? Na verdade, acho que é 1 ano e pouco, Dom Alexandre, porque nós começamos a conversar o ano passado. Você começou em agosto de 2020. Acho que nós fizemos a primeira live em fevereiro de 2021. Muito bem. Então, o faz tempo 1 está ano. passando e nós só temos que agradecer a sua disponibilidade em aceitar, partilhando aqui os seus conhecimentos e a delicadeza, né, do seu trabalho sobre Santo Agostinho, ilustrando aqui esse aspecto da espiritualidade do canto gregoriano, que é impossível só cantar gregoriano e não conversar um pouco sobre os mestres da espiritualidade que conviveram nesse contexto, beberam dessas fontes, também litúrgicas, né? Sim. Eu gostaria de dar boa noite a todos, porque a gente entrou e saiu, aos seus alunos, dizer que é um prazer estar aqui, é uma honra estar ao seu lado, Dom Alexandre. Eu fico muito feliz da gente poder conversar um pouquinho. E a nossa última conversa foi em novembro do ano passado. E naquela ocasião, na verdade, nós respondemos algumas perguntas que nos foram enviadas. Então, sobre o de música, as pessoas estão alguns meses sem ouvir. Então, eu vou fazer só um breve histórico, rapidinho, alguns lembretes. Agostinho vive no século IV, depois de Cristo, e ele escreve um tratado de música, onde ele abre os livros, ele aborda
da palavra falada e cantada, do ritmo que envolve a poesia latina. No sexto livro, Agostinho começa a tratar das questões ligadas à teologia, à metafísica, à beleza, e começa a falar da concepção que ele tem de beleza. Então, esse é o tratado que eu estudei e que eu escrevi o livro. Para quem não conhece, está aqui o livro. Nós deixamos disponível na Academia Edu. Se você entrar na academia.edu, você coloca Santo Agostinho, Deus e Música, e você consegue baixar o arquivo do livro todo. Bom, nós escolhemos hoje falar, no quinto capítulo, eu vou abordar o que um escritor, um historiador fez, e escreveu um livro, Tratado da Música segundo o Espírito de Santo Agostinho. Então, eu tenho aqui o tratado escrito em francês. Ele escreveu em 1942. É o Henri d'Avenson. E um comentário muito importante é que o d'Avenson ele usou um pseudônimo, porque ele é o grande historiador da Antiguidade Tardia, o Henri Marroux, que nasceu em 1904 e faleceu em 1977. Ele foi um historiador muito importante na França. Ele defende a tese de doutorado dele aos 33 anos sobre Agostinho. Então, a tese dele é Agostinho e o fim da cultura antiga. Ele tinha uma verdadeira paixão por Agostinho. Ele chama o Agostinho de mestre o tempo todo. E nesse capítulo 5, nós temos muitos aspectos, porque o tratado da música, segundo Santo Agostinho, ele vai abordar algumas coisas muito interessantes. Ele fala sobre a natureza da música, sobre o valor da música, sobre a teologia musical, sobre a estética do Agostinho. E eu acho que a gente podia escolher hoje ficarmos em algumas páginas do manual, porque a complexidade do Agostinho como filósofo é imensa. A gente, quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, menos eu sei. Tamanha a complexidade dos elementos que ele coloca. O d'Avenson começa o tratado dizendo o seguinte, eu fiz a cópia aqui para a gente ver o que ele fala. Ele diz aqui, quero ajudar, na verdade, meu leitor a descobrir a música, não reconstruir o que Santo Agostinho pensava sobre esse tema quando ele escreveu em 387 e 391. E ele vai mais além e ele diz o seguinte, eu não me proíbo de forma alguma a completar ou reposicionar o pensamento do meu mestre. Porque ele comenta o seguinte, já que Agostinho, no fim da vida, fez em suas retratações alguns comentários, quer dizer, ele escreveu toda a sua obra. No fim da vida, ele volta a ler as suas obras e começa a colocar algumas questões. Inclusive, tem questões que você até se diverte, quem ainda não leu as retratações, em que ele fala, nem sei o que significa isso que eu escrevi.
Então, além dele ser altamente produtivo, ele ainda tem essa humildade de reler os seus trabalhos e dizer, não sei por que eu escrevi isso, não sei por que eu pensei isso na época e vou deixar do jeito que está. Em alguns outros trabalhos dele, ele acaba colocando, se reposicionando. Então, é uma coisa muito interessante. E, como espelho, ele tendo como espelho Agostinho, ele acaba fazendo a mesma coisa com a obra do Agostinho. Então, a importância, o que Davenson, na verdade, quer, é fazer a gente entender a música, descobrir a verdade na música. Ele parte já disso logo no começo. E aí eu gostaria que vocês pegassem, quem tem a possibilidade de abrir o livro, se está aí no seu computador. Nós vamos pensar um pouco juntos, Dom Alexandre, a partir da página 208. Então, nós podemos trabalhar 208, 209, podemos chegar aí até a 212, para a gente entender um pouquinho dessa concepção de música que o Agostinho tinha. Qual era a preocupação dele? Tá? Então, eu tenho aqui na página 208 a grande preocupação do Agostinho no livro sexto do De Música é saber onde estava, qual é a morada da música, onde é que ela se encontra. E aí ele passa a discutir e falar, vocês percebam a inteligência rara, a percepção que o Agostinho tinha, que ele fala, eu posso pensar na música que ela mora no próprio som, na estrutura biológica do ouvido, no aparelho fonador, quando eu falo ou canto. E aí ele cita dois momentos importantes que ele fala na memória, que é por meio do qual a gente reconhece as músicas, e ele vai para o quinto lugar. Na verdade, eu acho que nós temos que pensar, Dom Alexandre, nos dois últimos tipos de música, de morada da música, que ele coloca, que é a memória, e depois quando ele vai falar do espírito. Então, o que a gente podia começar a conversar é o seguinte, é muito difícil nós falarmos de filosofia, porque nós ficamos imaginando alguma coisa muito fora e muito elevada. Então, talvez se a gente trouxer para o nosso cotidiano, que a gente pode se importar, né? Como é que a gente pode entender o que o gregoriano, as aulas, estão trabalhando para nos ajudar na nossa espiritualidade. Então, a questão da memória. Você faz um trabalho dos tons salmódicos e você tem esse trabalho de repetição, de fazer com que as pessoas comecem a entender e gravar e memorizar. E quando você faz esse trabalho de memorização, é como se eu criasse um arquivo auditivo, uma caixinha em que eu coloco canto gregoriano e a compreensão do canto. Isso fica depositado na minha memória. E cada aula que você vem e reapresenta, eu tenho um grau de facilidade e de entendimento maior. Por isso que você acaba ficando um mês nisso. Nós temos uma percepção
Quer dizer, eu parto sempre do princípio que eu não posso gostar de alguma coisa que eu não conheço. Então, a partir do momento que eu passo a reconhecer um tipo de música, eu começo a entrar numa esfera de prazer. Então, eu passo do nível da emoção e passo a ter um prazer em ouvir o canto gregoriano com a sua melodia e o seu texto, porque eu elaboro uma compreensão daquilo. Isso é o primeiro. Você quer falar alguma coisa, Dom Alexandre? Eu acho que você está fazendo exatamente, está ilustrando bem a nossa proposta aqui, né? Com a interpretação do D'Avençon e que ele faz de música, né? E são elementos importantes, principalmente porque, em primeiro lugar, como nós já repetimos outras vezes, o canto gregoriano não é bem o estilo de música do nosso tempo, né? Então, e é interessante que não só a repetição é esse recurso da memória, como também fez parte durante muito tempo, lembrando, da cultura antiga, né? A cultura antiga era oral. É interessante que esses tons salmódicos tenham, de alguma forma, ficado assim, engessados, né? Eles têm uma forma própria, não porque eles eram talvez os mais bonitos, né? Tem coisas muito mais elaboradas, muito mais, mas porque eram a experiência mostrou durante séculos, né? Que eram mais fáceis de ser memorizados, né? Então, nós temos aí, né, o exemplo do que você está falando, né? A importância de um recurso, não só para os nossos dias, como para qualquer época, né? A memória é importante, mas principalmente para uma cultura musical, né? Que nós estamos tentando recuperar, né? Para os nossos dias hoje, para fazer sentido de alguma forma. E aí eu diria o seguinte, Agostinho, ele está ainda, quando nós estamos falando da construção do Palácio da Memória, que ele tem uma passagem belíssima nas Confissões, que ele fala como é que é esse palácio, como é que é a construção desse palácio na nossa vida social, familiar, escolar, vocal, né? As referências que a gente tem, esse ainda é o quarto nível que ele coloca. Aí, se vocês olharem na 208, ele coloca que tem uma música que tem morada no espírito, que permite a emoção, a impressão e o prazer estético, possibilitando a efetuação de um julgamento de valor acerca da música. É como se eu tivesse um depositário, um arcabouço musical que eu crio, um gosto, e a partir daí eu posso subir um degrauzinho a mais e ter referências para eu conseguir apaziguar meu espírito, entrar numa zona em que eu silencio essa música, que eu não preciso mais deste som e que isso faz uma ligação direta com o meu mestre interior. Antes, se vocês olharem, o Plotino já tinha escrito, quando nós fizemos aquela live
das fontes de Agostinho, que são Platão e Plotino, nas Enéadas, o Plotino já tinha dito: o que faz a música, está na mesma página, gente. O que faz a música não é aquela que ressoa a nossos ouvidos, mas outra que vem antes dela, simultaneamente anterior e superior. Então, o que Davenson aproxima muito da concepção do Agostinho, ele faz esse reposicionamento, é que ele vai dizer o seguinte: o primeiro ponto adquirido e de importância é que a essência da música parece de natureza espiritual, pois é ao nível da alma e não da matéria que se situa a verdadeira existência. Então, Agostinho escreve isso no De Música e parece-me, me dá a sensação, pelo Henri Marrou ser do século XX, ele consegue traduzir de uma forma mais fácil a complexidade do Agostinho. E é isso que ele vai trabalhar o tempo inteiro no tratado que ele escreve. E talvez seria interessante dizer por que ele vai usar o pseudônimo, porque o Henri Davenson, ele era um músico amador. Então, ele não usa o seu nome natural, Henri Marrou, porque a academia, ele como professor, ele teria que ter todas as normas de publicação, de escrever um texto científico. E no tratado, ele não nos apresenta um tratado científico com normas e regras. Ele tem os insights e ele vai escrevendo. Por exemplo, nós estamos falando agora só da natureza da música, depois ele vai falar do valor da música. Então, essa explicação é muito importante. E eu gostaria de dizer que não foi fácil chegar a essa explicação e nem foi tão dócil entender que o Davenson eu descobri há pouco tempo, algum ano e pouco atrás, que eu descobri que o Davenson era o Henri Marrou. Então, isso é muito importante. O caminho que a gente trilha, né, para conhecer, para desvendar os mistérios dos escritos do Agostinho, é um caminho que só cada um é que pode trilhar. Diga, Dom Alexandre, se você quer fazer um comentário. Não sei, talvez recapitulando algumas das coisas importantes aí que você falou, tentando resumir, se, claro, não é possível, mas assim, só para que a gente possa amarrar um pouquinho, né? É interessante esses desdobramentos, a visão cristã do universo com bases platônicas, por assim dizer, né? O cristianismo aceitou bem essas bases platônicas, né? Neoplatônicas, e Santo Agostinho falou sobre música de maneira assim muito apropriada com essas bases, né? E é interessante que ao mesmo tempo as bases cristãs que consideram a importância do corpo, né? Tem alguns trechos do Davenson que você selecionou no seu capítulo 5º, que mostram, né, como a música precisa passar pelo material, né? Ela encarna. E como você citou aí, né,
os nossos ouvidos, né? Precisa passar pelos nossos ouvidos. E o próprio som, né? A parte material sendo levada em conta, sendo explorada pelo próprio som, como se fosse uma história, o som no tempo, da mesma forma que, teologicamente, né, a espiritualidade cristã estivesse sendo reverberada aí de alguma forma, para podermos compreender a natureza da música, né, que precisa se encarnar, precisa ser material antes de ser espiritual. A capacidade inata da música emocional. Enfim. Não, desculpa que eu te interrompi. Porque quando a gente fala do Platão e do Plotino, nós estamos falando que eles bebiam na fonte do paganismo. E você tinha uma separação muito grande. E Agostinho, no começo da vida dele, vai ter muito esse cuidado de falar do prazer sensível, de você sentir as coisas. Ele fala em momentos que ele ouviu o canto na igreja e ele ficou tão preocupado, por que que eu tive esse prazer, por que que eu me comovi, por que que eu cheguei às lágrimas, porque ainda ele estava bebendo nas fontes do neoplatonismo e ainda ele não tinha efetivado o processo de conversão dele. E nós, quer dizer, o cristianismo instaura o seguinte: eu sou corpo e alma. Eu posso ficar emocionado com uma belíssima música, mas não posso ficar só na emoção. Na verdade, eu acho que o grande aprendizado que a gente tem que ter eu gosto de alguma coisa, mas eu tenho que procurar entender por que que eu gosto. O que me faz gostar? O que cativa tão violentamente o meu ouvido, a minha emoção numa música, que me faz transcender a ela e me faz, assim, me faz percorrer um caminho de ascese espiritual. O que é isso? Porque aí a gente vai cair naquela... no que Agostinho fala tanto, né, Dom Alexandre, do número, da importância das relações matemáticas. Porque ele bebeu nas fontes do Pitágoras, e essa relação numérica, essa relação com a matemática, é uma coisa que a gente experimenta. Mas o D'Avenson vai dizer o seguinte: a música não se resume à matemática. Eu não preciso estar preocupado com essas relações matemáticas para eu ter uma emoção, ter um sentimento em relação a essa emoção e chegar a um prazer estético. E quando eu chego a esse prazer estético, eu como que silencio o meu espírito, minha alma se acalma. Então ele diz aqui, olha, é uma coisa muito interessante do D'Avenson, ele fala que quando eu repito, eu toco ou retoco uma música, que no começo ela era estranha, então eu canto um gregoriano, por exemplo, mas o que eu estou fazendo se não elaborar, construir em minha memória sonora, apurada, transfigurada, que profundamente inserida em mim, ela vai ser um novo modelo de música, um novo modelo de apreciação. Então, cada vez que eu solicitar, essa música se apresenta a mim. Não sei se eu estou fazendo entender, me chama a realidade aí, Dom Alexandre, se eu tiver passado
o grau de entendimento, você me chama. Aí eu volto. Vice-versa. Eu também, às vezes, viajo um pouco, né? Porque o texto, ele é muito delicado, ele é muito bonito, né? E É, as complexo. relações com aquilo que a gente tem de melhor da espiritualidade cristã, elas estão aí, né? Para a gente apreciar. E são textos que a gente não conhece, e, por isso que é importante esse espaço que a gente tem aqui, para justamente divulgar esse material, né? Incitar que as pessoas, de alguma forma, se sintam tocadas, né? E vejam o sentido, né? Compreendam melhor, aliás, que nós compreendamos, tenhamos com esse espaço a oportunidade de compreender um pouco mais, né, o sentido da nossa fé, né? Possamos expressar melhor a nossa fé, de alguma forma, né? Principalmente com a oportunidade de cantar. Uma música que é tão diferente daquilo que nós conhecemos por música, né, como é o canto gregoriano. E apesar de tão diferente, né, nos depararmos com a simplicidade, né, dos tons salmódicos, a beleza dos salmos, quer dizer, reencontrar a Sagrada Escritura através do canto gregoriano, né, e justamente esses detalhes que nos chamam a atenção, esses textos do Davenson, o texto que você deixou, né? No final do capítulo 5 mesmo do seu livro, você chama a atenção novamente para as questões que toda essa maneira de pensar, de reler os textos de Agostinho, nos levam de volta para a Sagrada Escritura. Nós vamos ainda falar músico, o verdadeiro músico, quer dizer, o que é naturalmente espiritual, né, nas palavras do Davenson, que você citou aí na página 219, mas também a nossa ligação com a Sagrada Escritura, né? A música, desde o início, você termina o capítulo 5º citando a criação. A música, já no, no primeiro dia, olha os números aí de volta, né? O primeiro dia da criação. E depois, ao longo dos dias da criação, Deus fazendo tudo numa certa ordem, e finalmente coroando a criação com o ser humano, soprando nele a vida. Então, sopro, né, que a gente pode ler já na criação como Deus imprimindo o sopro da vida, né, podemos reler Deus imprimindo na alma do homem a música. Com tantos, a gente vê isso de maneira assim muito materializada, né, encarnada, né, os instrumentos de sopro, né? Aí a gente já tem uma imagem, né? E depois, logo no início do Novo Testamento, né, nos Evangelhos, São João, né, o verbo, quer dizer, o sopro, né, aquilo que sai de dentro, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o próprio Jesus, né, o próprio Cristo, né, quer dizer, o verdadeiro músico,
o espiritual. Então, são relações que a gente não pode, não consegue deixar de fazer, né? Desde o início da Sagrada Escritura até o fim. E isso, claro, naturalmente, enriquecendo a nossa compreensão de música, né, num nível mais alto, compreensão, num nível mais delicado, num nível mais interiorizado, né, e vendo que música, quer dizer, som e silêncio são duas coisas que andam juntas, né? Quando a gente está falando de silêncio, nós estamos falando de música. Quando nós estamos falando de música, nós estamos falando naturalmente de silêncio. De silêncio, exatamente. E aí, o que me chama a atenção é, quando você fala, você está citando Gênesis, essa relação numérica que permeou toda a nossa história, toda a nossa tradição. Agostinho fica tão preocupado com isso que ele dedica a vida à verdade, à procura da verdade, e Agostinho coloca a questão da beleza junto. Então, ele tem trechos que ele fala: como é que eu posso amar o que não seja belo? Como é que eu posso gostar? Então, essa apreciação que a gente acaba fazendo, conforme a gente vai galgando os degraus da música, de compreensão musical, é porque nós fomos seduzidos logo de começo pela beleza do canto gregoriano. E Agostinho chega no fim da sua vida, em vários momentos do seu livro, que ele coloca que Deus, o que ele encontra é Deus como a beleza suprema. Então, por isso que Davidson coloca, e aí eu chamo a atenção de quem está com o livro, que eu citei, que a essência da música parece de natureza espiritual, está na página 210, na citação do Davidson. Eu li aqui numa outra referência que eu tenho, mas para as pessoas acompanharem. Todo mundo está muito acostumado a citar Agostinho, por exemplo, tarde vos amei, ó beleza tão rara. E essa referência da beleza fica meio que descolada da verdade, da vida do filósofo. Mas Agostinho coloca isso muito junto. A relação é íntima entre verdade e beleza. Tá? Isso aí era uma coisa que eu, antes que eu esquecesse, né, que eu estava preocupada em dizer. Eu tenho aqui uma citação de uma outra autora que estudou muito a questão da estética, de como Agostinho elaborou essa questão do belo na vida dele, né? Porque um dos tratados dele não nos chegou que tratava da beleza, né? Foi perdido, e ele até cita isso nas retratações. E ela coloca o seguinte aqui, ó. Agostinho diz que não há nada de mais admirável e mais belo do que a verdade. Mas não só a verdade é bela, como também a beleza é verdadeira. Sabendo que no pensamento agostiniano a verdade se identifica com Deus, tal como sumo bem e sumo belo. Isso é muito importante, a gente ter essa proximidade dessas duas colocações para a gente entender o que a música faz com a gente. E é a música no seu quer dizer, uma música que me acalma,
que me sossega, que me faz ultrapassar os limites do eu, do eu corpo, não do eu espiritual, mas me leva para dentro, para o meu mestre interior. Não sei se eu consegui entender ou explicar direitinho o que eu penso. Professor, eu só tenho que agradecer as suas colocações. Eu acredito que nós poderíamos continuar conversando. Infelizmente, o tempo vai passando. E Tá. eu espero que nós tenhamos outra oportunidade em breve futuro para continuarmos essas conversações sobre Deus e música. Eu não sei se você gostaria de colocar mais alguma coisa para que a gente pudesse... Não, eu acho... eu gostaria só de dizer que quanto mais a gente adentra aos aspectos do Agostinho, parece que a gente sabe menos, mas a nossa memória a respeito das questões filosóficas, das delicadezas, das sutilezas da música, elas precisam ser trabalhadas. Então, o meu recado, assim, talvez principal, seria o seguinte: não, quando vocês gostarem de alguma música, é porque a beleza tocou vocês, nos tocou. Eu gostaria de pedir que vocês não ficassem só nessa emoção pequena, nessa emoção sensível, que todos nós criássemos uma disciplina de perguntar por que esta música nos comove. O que é que ela tem que nos deixa num estado de tamanha felicidade, ou de tamanha calma, ou de tamanha... de quase um êxtase, por que nós nos sentimos assim? Então, eu acho que o que fica do que a gente conversou é que a gente deve se questionar mais e não simplesmente receber a música. Então, eu faço aula de gregoriano, por que eu faço? O que essa música mexe comigo? Ela tem as relações numéricas? Tem. Eu estou na corda de recitação, eu tenho um ritmo daquela corda. Depois eu tenho a terminação. O que isso trabalha comigo? O que isso mexe comigo? E por que mexe comigo? É o que está por detrás. E aí cada um pode fazer a sua resposta, e aí procurar, ler, e sentir, e perceber. Eu acho que é isso que é o que mais... é deixar perguntas. Isso que é o nosso grande interesse. É aproveitar o momento, mas entender o porquê que aquilo mexe tanto. Por que aquilo é tão bom? Por que aquilo me aproxima de Deus? Por que eu consigo chegar num silêncio? Porque quando nós fazemos uma oração da noite, a gente consegue se acalmar. A gente consegue entrar num estado de meditação e ter uma noite um pouco mais tranquila. Entre aspas, eu digo o ideal. Eu estou sempre falando do ideal, não estou falando do real. Tá? É isso que eu queria dizer. Se você quiser complementar, por favor. Não, eu só tenho que agradecer. Eu tenho duas perguntas aqui que estão... Mas eu tenho medo de abrir aqui. Eu vou tentar abrir a pergunta. Eu tenho medo de abrir e não saber fechar, que às vezes isso acontece. Eu vou tentar. Como referenciar Deus, que é a beleza suprema,
com a música em Santo Agostinho. Depois, seria porque o mundo da música torna a vida mais bela e se sente a presença divina concebida? Conseguir abrir e fechar sem Ó, atrapalhar a nossa. Dona Alexandre, vamos fazer o seguinte: você me manda essas perguntas para a gente não se prolongar, e na próxima live, hoje nós tratamos, na verdade, da natureza da música. No nosso próximo encontro, a gente pode falar do valor da música e responder isso com um pouquinho mais de fundamentação, com algumas referências importantes. Porque filosofia a gente não consegue responder tão rapidamente. Você precisa pensar, você precisa matutar muito, você precisa mastigar, saborear cada questão. Se as duas pessoas concordarem, no próximo mês a gente pode conversar um pouco e já começamos com essas questões. Aí nós falamos sobre o valor da música. Muito O que bem. você acha? Tá ótimo, muito bem. De alguma forma, nós hoje tocamos nesse assunto, né? Sim. Era mais ampla. Né? Afinal de contas, é Deus e as referências que nós estamos identificando aí, não só simbólicas, né? Mas principalmente a espiritualidade que nós podemos ver emanando das coisas criadas, né? Afinal de contas, é justamente esse o nosso. Se a gente não consegue ver a espiritualidade através das coisas criadas, através daquilo que é material, talvez estejamos tomando um caminho assim mais complicado, né? Mas a gente vai ter oportunidade de conversar um pouco melhor sobre isso, né? Com a sua delicadeza e caridade e bondade de poder nos visitar e conversar conosco em breve, novamente, se Deus quiser. E por isso eu agradeço. Obrigada a todos. Não, eu que tenho que te agradecer, Dom Alexandre. E agora nós podemos fazer a oração da noite, porque eu vi que você postou toda a sequência da oração da noite, então conclui aí a nossa fala, a nossa conversação de um modo mais doce, sereno, para a gente poder ter uma boa noite de a sono. liturgia, né? Nós publicamos aí as partes fixas da oração da noite, né? Tem algumas partes, a leitura e as orações, elas são conforme cada dia. Aos pouquinhos nós vamos recuperando esse material. Mas eu gostaria de agradecer, professora Rita, mais uma vez, a sua participação e o bem que tem feito para os nossos encontros, possibilidade de poder voltar a conversar com você aqui sobre Deus e música através do seu livro. Né? Algumas pessoas que quiserem fazer o download do livro da professora Rita, vocês podem, por favor, fazer a referência ou pedido aqui nessa mensagem em privado e a gente vai mandar o link, né, para que vocês possam fazer o download do livro. E nós estamos usando como referência aqui para estudo e abordagem da música, né, do canto gregoriano e os desdobramentos de espiritualidade do canto gregoriano também. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada a todos, obrigado.
Você pode me retirar da tela, não tem problema, e você fica sozinho fazendo a oração da noite. Então, uma boa noite para você, para sua família e muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Boa noite a todos, gente. Então, eu acho que eu não vou conseguir tirar você, mas se você continuar aí, você reza com a gente. Muito bem? Muito obrigado a todos pela participação, pela presença. É um privilégio poder conversar sempre com a professora Rita sobre esse assunto, né, que ilustra tão bem os nossos encontros aqui de canto gregoriano. Né. Muito bem, vamos fazer então a oração da noite com as referências que nós publicamos hoje aí. Né. Assim todos podem acompanhar. Muito bem. Deus, vinde em meu auxílio. Apressai-vos, Senhor, em socorrer. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Se apaga a voz, nós imploramos com vos. Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. Fiz calar e sossegar a minha alma. Ela está em grande paz dentro de mim.
como criança bem tranquila, amamentada, no regaço acolhedor de sua mãe. Confia no Senhor, ó Israel, desde agora e por toda a eternidade. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Da primeira carta de São Pedro. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhes firmes na fé. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Sois vós que nos resgatais, Senhor Deus verdadeiro. Entrego o meu espírito. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Senhor, deixai agora o vosso servo partir em paz segundo prometestes. Meus olhos viram a vossa salvação, preparada por vós perante os povos, luz para iluminar as nações todas, e glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Iluminai, ó Deus, esta noite e fazei-nos dormir em paz, a fim de que em vosso nome nos levantemos alegres para a luz de um novo dia. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. O auxílio divino permaneça sempre conosco e com os nossos irmãos ausentes. Amém. Sotto un presidio confuvimus, Sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes
assim deixei